Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Cônjuge Pedro Villanueva. Desde já agradeço o imenso auxílio que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. Inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me perguntaram a respeito da posse do presidente Donald Trump e as suas inúmeras declarações que, no meu entender, são bastante temerárias. Bom, eu já dei aqui um prenúncio do que eu acho da nova política norte-americana. Ou seja, é uma política imperial, uma política agressiva e que pode ser uma ameaça aos nossos interesses no âmbito internacional. Donald Trump deu a entender, basicamente, que ele vai intervir na América Latina em algum ponto. E isso pode gerar implicações institucionais bastante graves no que diz respeito a uma região, como no caso da América Latina, que já é, por natureza, instável do ponto de vista institucional. E isso, em particular, o Brasil. Vejam que o Donald Trump já fez declarações absurdas sobre o Canadá, sobre a Groenlândia, sobre o Canal do Panamá e etc. Quer dizer, são questões que praticamente fogem até mesmo do foco do que é trivial da política norte-americana. Se alguém realmente não se assusta com certos disparates que ele já falou, que dirá então, por exemplo, com relação aos chamados imigrantes ilegais e até mesmo os imigrantes legais. Então, observem que a política de Trump é uma política extremamente agressiva e extremamente temerária. E isso porque os Estados Unidos estão querendo recuperar um protagonismo que foi perdido a partir do fim da Guerra Fria e também com a ascensão da China, com a ascensão também da União Europeia e outros focos de poder que são, de alguma forma, contrastantes contra o poder norte-americano. Mesmo a própria Rússia. Né? Até então, quando a Rússia não interveio na guerra da Ucrânia, pelo menos no Oriente Médio e algumas regiões do mundo, a Rússia servia como um contraponto político, né, com relação aos Estados Unidos. E o que mais me deixa perplexo não é tanto as declarações do Trump. Embora, claro, realmente sejam declarações completamente bizarras, diga-se passagem. Mas sim a posição deslumbrada da direita brasileira com relação à posse do Trump. Já começa por essa anta, por essa nulidade chamada Jair Bolsonaro, que estava choramingando porque, ai meu Deus do céu, o Xandão não me deixa eu sair do país para beijar o Trump. E o pior de tudo é que o imbrochável ainda manda a sua esposa para representá-lo. E o mais cômico dessa história é que o Trump mostra tamanho apreço pelo Bolsonaro, como também pelo país, que ele declarou, por exemplo, que a gente não precisa do Brasil, o Brasil é que precisa da gente. Ou seja, no final das contas, ele está dizendo o seguinte: vocês aí brasileiros são um bando de cachorrinho de madame. E o pior de tudo é que o Bananinha e muitos membros da direita, até o Nicolas Ferreira, que até agora teve seus 15 minutos de fama por causa do Pix, enfim, eles estavam lá latindo au, 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 que nem um cachorrinho de madame, sabe? Que nem um cachorrinho de madame. Eu não sei o que é pior: uma pretensa elite política que é a coisa mais inimiga dos interesses nacionais, ou então, por exemplo, aquela cidadãzinha de classe média que chegou, sei lá, num fast food e viu o Donald Trump e disse assim: Mr. Trump, não faça os Estados Unidos que nem o Brasil. Cara, eu fiquei pensando assim comigo, essa mulher só faltou baixar as calcinhas pro Trump, pra dizer assim, me coma, sabe? Olha, o posicionamento da direita brasileira é de uma vergonha, assim, é de um servilismo, é de uma submissão masoquista que beira o patológico. É muito bizarro o que nós vemos. É muito bizarro o que nós vemos nessa direita. Porque eu raramente vi uma categoria política mais inimiga do Brasil do que esse povo. Olha que nem a esquerda consegue ser tão inimiga do Brasil dessa forma. Nem a esquerda. Com todos os problemas que a esquerda tem. Com todos os elementos também de conchavos internacionais que a esquerda deve ter. Tá?
Mas pelo menos, uma coisa é certa, a esquerda nunca tentou modificar substancialmente a política internacional brasileira da forma como eles estão querendo mudar. Mesmo nas relações mais espúrias, por exemplo, com a Venezuela, sei lá, com a Nicarágua, com as esquerdas, até mesmo por conta desse viés ideológico, no entanto, sempre há, ainda que subjacente, uma visão geopolítica da influência brasileira na América Latina. Seja de que governo for. E que, na verdade, isso é a política do Itamaraty desde sempre. E, no entanto, vem essa nulidade, essa anta, esse homem deplorável, desprezível. O Bolsonaro, eu não consigo nem chamá-lo de homem. Porque para ser um homem, pelo menos tem que ter brio. Esse homem não tem brio em nada. Ele é realmente uma nulidade. E muita gente cultua essa nulidade, é isso que é o mais impressionante. Acha que essa nulidade realmente representa alguma coisa. E aí, essas bestas mostram um patriotismo muito mais americano do que propriamente brasileiro, porque no fundo eles detestam o Brasil. A direita brasileira representa a antítese do Brasil real, do Brasil concreto, do Brasil tradicional. Eu acho que ainda devemos ter um sociólogo de uma envergadura, sei lá, de um Gilberto Freire, ou mesmo de um Sérgio Buarque de Holanda, para reescrever o que está acontecendo hoje no Brasil. Ou seja, que nós estamos vendo a mudança da configuração psicológica, religiosa e cultural do nosso país. Só que essa cultura que está se afirmando, ela é uma coisa tão antinativa, ela é uma coisa assim tão massificada, e ela é uma coisa tão antinacional, que é para se preocupar realmente com o fato de que uma nação de uma envergadura como o Brasil, que tem um grande potencial para ser uma grande nação, de repente aceitar uma espécie de condição de segunda classe dentro das Américas. É evidente que os Estados Unidos percebem o Brasil como uma ameaça em potencial. Justamente porque o Brasil tem uma extensão territorial gigantesca, tanto quanto os Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos é um pouco maior, mas nós temos uma extensão territorial que chama a atenção das grandes potências, né? Esse é o primeiro ponto. Nós somos também um país com uma grande população e também temos certos tipos de recursos que são, de certa forma, benéficos para nós. Tudo bem que os Estados Unidos, com certeza, é muito superior nesse sentido energético, tá? A gente tem que reconhecer isso. No entanto, o Brasil tem tudo para ser uma grande nação, para ser uma nação potência mesmo. E, no mínimo, uma potência regional na América Latina, como de fato já é, né? O Brasil já é uma potência regional em toda a América Latina, do México ao Chile. O Brasil faz a diferença em todos os sentidos. E, no entanto, você vê um bando de cachorrinho de madame, um bando de traidores, de vagabundos, de cretinos, que querem reduzir o Brasil a um país de segunda classe, porque no fundo odeiam o Brasil. E o mais interessante desse tipo de pessoa, dessa categoria de pessoa que chega com o Trump, ai, não faça como o Brasil, esse tipo de gente, esse tipo de mentalidade, é que quando eles estão no Brasil, eles fazem tudo que não presta. Eles são safados, são pilantras, são rachadinhas, são tudo o que é de mais vicioso da nossa sociedade. Agora, quando chegam nos Estados Unidos, eles são umas cachorrinhas, sabe? Eles encarnam the law of the order. Não porque eles acreditam na lei, não porque eles acreditam na lei e na ordem, não. É porque lá eles têm medo de se ferrar, porque eles sabem que lá eles são cidadãos de segunda classe. Aqui eles são os leões, lá eles são as cadelas. E esse é o pensamento do bolsonarismo. Se alguém diz que o bolsonarismo é nacionalista, desculpa. É nacionalista, sim, para os padrões estrangeiros, para os Estados Unidos, para Israel. Aí sim, eles defendem a nacionalidade americana, a nacionalidade israelense, etc. E observem que o Trump, além de afirmar claramente, olha, eu vou fazer do Brasil, da América Latina, o meu quintal geopolítico, por outro lado, eu vou expulsar brasileiros do meu país. Aí, o que acontece com o Eduardo Bananinha e toda a direita vai fazer turismo. Vai fazer turismo. Tá certo, Trump. Tem que expulsar brasileiro mesmo. Tem que hostilizar o brasileiro dentro do país estrangeiro. Olha, eu fico assim, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
É o cúmulo da prostituição política. E malgrado isso, esse grau de estupidez, um certo deputado bolsonarista, o senhor Gustavo Gaia, gravou um vídeo dizendo que com a ascensão do Trump, os americanos vão prejudicar a economia do Brasil. E o pior de tudo é a direita apoiando isso por conta do Alexandre de Moraes. Olha só, por conta da atitude de um homem, de um juiz de direito, no caso um magistrado como Alexandre de Moraes, você vai prejudicar a vida de todo mundo. Você vai prejudicar a vida do pobre, você vai prejudicar a vida da classe média que trabalha, porque existe uma classe média que trabalha, pagando imposto pra cacete, né? Sendo espoliada pelo Estado, enfim. E mesmo assim, esse pessoal que diz ser patriota nacionalista estava lá pedindo pro Trump. Trump, enrabe o Brasil, destrua a economia brasileira, destrua o protagonismo do Brasil. Sabe por quê? Porque aí eu me candidato como um patriota. Esse é o tipo de gente que é o bolsonarismo. Tá bom? Aí você diz, patriota. E o mais assim patético, esse pessoal que veste a camisa da seleção brasileira, só falta assim. Vá se fuder, cara. Vá se fuder. A gente tem que ter preocupação sim com essa política. Política agressiva. Presidente maluco que chega, vou anexar o Canadá. O que ele pensa que é o Canadá? Que os Estados Unidos têm influência sobre o Canadá é uma coisa. Mas por que o sujeito hostiliza gratuitamente o Canadá? Por que ele está hostilizando o Panamá? Por que ele está hostilizando o México? E vejam que o imigrante, seja ele legal ou ilegal, se tornou uma espécie de bode expiatório dessa mentalidade pseudo-nacionalista que precisa de inimigos externos para se respaldar. O problema é o mexicano, é o guatemalteco, é, sei lá, o hondurenho, o salvadorenho e assim sucessivamente. Ou então até mesmo o brasileiro. Mesmo que o brasileiro trabalhe com salários muito inferiores aos americanos e também realize trabalhos que os americanos não realizam. É a mesma coisa na Europa. Mesma coisa na Europa. O imigrante sendo demonizado. Eu não vou tirar o mérito da questão de que um país tem o direito de defender as suas fronteiras, de fazer uma seleção de estrangeiros, etc. Eu não tiro esse direito de qualquer país de defender as suas fronteiras e também fazer uma depuração de tipos estrangeiros que entram, evidentemente, no seu território. O problema é fazer uma generalização e dizer que todo imigrante é um filho da puta. Ou então, partir da hostilidade de um sujeito que se diz aliado do Brasil. E, no entanto, essa família corja Bolsonaro, como essa direita, está apoiando uma política hostil ao Brasil. Ou seja, prejudicar a entrada de brasileiros nos Estados Unidos, como também prejudicar os produtos brasileiros nos Estados Unidos. Vocês já viram coisa mais maluca do que isso? Você apoiar um governo que te boicota? Um governo que sacaneia o teu povo? Um governo que diz, olha, o Brasil... É o quintalzinho lá que eu jogo meu lixo. Esse é o pensamento americano. Aí vem essa anta do Bolsonaro chorando. Chorando, frouxo que é. Ou então aquele Eduardo Bananinha. Realmente, ele faz jus ao nome Bananinha. Porque é o pensamento da República das Bananas mesmo. Né? E detalhe, o cara chega no Capitólio e o pessoal bate a porta. No! Pá! Na cara dele e ele lá... que nem um cachorrinho. Isso, Nicolas Ferreira, toda essa galera aí, ó, essa galera da direita, fazendo América Grande, botando chapeuzinho. Fazendo América Grande, ferrando o mundo inteiro. Que legal, cara! Eu digo, o seu QI é de uma ameba. Ou então você é um tremendo filho da puta em defender uma política dessa. Uma política que vai foder o mundo inteiro. Quer dizer, em nome dos interesses americanos, vamos botar no cu de todo mundo. E a direita, eu vou baixar a calcinha pro Trump. É isso. Cara, mas que coisa ridícula, cara. É ridículo. Se você vota nessa direita vagabunda, cara, sinceramente, olha, até a esquerda, que tem evidentemente conchavos com ONGs estrangeiras, principalmente nessa coisa de agenda woke, que agora eles se ferraram, né? Agora tá tendo uma tendência contrária a essa agenda woke. E aí mostra o grau de filha da putagem das plataformas sociais, Facebook, YouTube, como é que é?
o X, do X, do Elon Musk, enfim. Esse pessoal é só dinheiro e poder. Quando o poder era o woke, aí tá, não, aí você faz um tipo de censura contra qualquer coisa que contrariasse a agenda woke. Agora que a agenda woke foi demonizada, é justamente o contrário, vai ter uma outra forma de censura. Não fiquem assustados se nós observarmos, por exemplo, que as plataformas sociais criarão novas formas de censura, só que não mais da forma esquerdista, mas sim da forma direitista. Não se assustem com isso. As dissidências serão boicotadas, mas só que por um outro ângulo. Ok? E você vai lá aplaudir o Bolsonaro. Miquito. E você mais pobre ainda, tá? Porque essa direita que diz defender os interesses da nação, resta saber qual nação. Porque é a nação norte-americana, não é a nação brasileira. Já que o senhor Gustavo Gaio falando, olha, realmente nós vivemos numa época de censura da liberdade de expressão do Xandão, que está tirando as nossas liberdades para mentir. Então, nós vamos apelar ao Trump, nós vamos apelar a, sei lá, ao Congresso norte-americano para intervir no país. Olha só, inclusive, eles vão boicotar o nosso país e você vai ficar mais pobre. Mas você vai ter que aguentar. Eu tenho um salário de deputado mesmo, então foda-se. Então fica aí, paga as tuas contas aí, tá? Se você ficar realmente sem dinheiro para pagar suas contas, problema teu, né? Problema teu, porque a gente vai se aliar quem vai foder você. Essa é a resposta do Gaia, tá? Essa é a resposta do Bolsonaro. Isso no New York Times, se não me engano. O Bolsonaro falou a mesma coisa. Nós vamos pedir pro Trump boicotar a economia brasileira. Que legal, cara. Que patriotismo. Que patriotismo. Patriotismo americano, porque é traição ao Brasil. Com uma direita dessas, cara, você não precisa nem ter um Trump. Você não precisa de ter nada. Você tem gente que trai o país na cara dura. Que trata o país pior do que merda. Essa é a grande verdade. Eu acho que nós brasileiros temos que ter, sim, muita preocupação com isso. Mas muito mais do que isso, propriamente o Trump, é com essa direita bananeira que pretende ascender ao poder porque, querendo ou não, o PT está em declínio. Imagina o estrago que essas toupeiras farão no país com esse pensamento de atriz pornô, com esse pensamento de cachorrinha de madame. Nós estamos fritos. Um grande abraço.